Escrito por linhas tortas. Um podcast de Mariana Rebocho. Olá, olá, sejam bem-vindos ao Escrito por Linhas Tortas, o podcast que se dedica ao mundo literário. E para hoje tenho uma convidada cujo título do livro define mais ou menos Jovens deste país. Rapariga ansiosa. Estás em pulgas, Rosa Silva? Sim, sim. E desde já agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui a falar sobre o meu livro. Ora, essa eu é que agradeço a tua disponibilidade. Então, primeiramente, a tua protagonista é descrita como uma trabalhadora compulsiva e que procura aprovação geral. Durante o fim de semana também gosta assim de afogar as mágoas no álcool. Tens noção que descreveste uma jovem universitária, não tens? Sim, uma jovem, neste caso pós-universitária, mas que ainda, digamos que ainda não encontrou o seu caminho. Porque a Mel, apesar de já ter 29 anos e ter uma profissão, digamos que já bem definida, não é? Ela é advogada, portanto, ela profissionalmente até está bem, mas ainda não encontrou o seu caminho. Então acaba por se refugiar no álcool e vive constantemente com medo de não corresponder às expectativas, quer do trabalho, quer também a nível familiar. Portanto, digamos que ela tem sempre medo de desapontar o pai. Uhum. Na verdade, ela acha que nunca conseguiu, foi conseguido que ele se orgulhasse dela. E é por causa, digamos, toda essa ansiedade que ela depois acaba por ficar-se um bocadinho à deriva. E, entretanto, a nossa amiga Mel, hum, para fugir de tudo, pelo que tu dizes, hum, que é assim como a malta tem vontade de vez em quando está farto da vida, mandar alguém para algum sítio, pega nas malas e vai para os Açores. Porquê a escolha desta zona? Pois, primeiro escolhi os Açores porque já lá fui e adorei. Eu não sou dos Açores, mas como já tinha visitado e achei que era o sítio belíssimo. Na verdade, há uma parte do parágrafo em que ela vai até a Lagoa das Sete Cidades e depois diz algo do género que achava que já tinha visto fotografias, mas que achava que aquilo era um bocado Photoshop. E a verdade é que isso foi o que eu próprio senti quando lá fui a primeira vez e quando vi a Lagoa das Sete Cidades, pensei, uau, é mesmo verdade, uma lagoa é mesmo azul e ele até verde, isto é mesmo um sítio lindíssimo. E eu também escolhi os Açores para fazer aqui quase um contraste com o estado de espírito da Mel. Ou Hum. seja, os Açores é um sítio calmo, lindíssimo, cheio de natureza, mas a personagem, a Mel, não é, continua com os seus dramas e com a sua ansiedade, mesmo estando nos Açores. Portanto, as coisas dos Açores também foi por esse motivo, para contrastar com o estado de espírito dela. Conclusão, recomendas à malta que quando está mal, por favor, vá para os Açores. Não é má ideia, não é má ideia. Tenha no bolso, toca andar para os Açores. Pois. Não, eu recomendo à malta é se calhar relaxarem um bocadinho, se não puderem ir aos Açores, podem ir, por exemplo, à praia, não é? Aqui na zona de Lisboa é muito fácil de chegar à praia e a praia é sempre um local, pelo menos para mim, é sempre um local mais tranquilo e mar, é algo muito relaxante. Portanto, se não puderem ir aos Açores, podem sempre ir à praia mais próxima. Falas bem de dizeres que achas que deve, para as malta se acalmar, porque o livro começa muito bem com várias interrogações do género. Porquê que estou com tanta pressa? Esta pergunta está lá porque é a protagonista que a faz ou porque queres que seja o leitor a fazer a ele mesmo? É isto que faz, mas eu quero que seja o leitor a fazer ele mesmo. Porque hoje em dia, sobretudo nas grandes cidades, e não só nas grandes cidades, não é? Hoje em dia vivemos num tempo em que há uma aceleração, não é, da vida. Quando eu estudei na universidade, já há alguns anos, tenho de confessar, a internet ainda está numa fase mais inicial, alguns bons já, mas não existiam ainda as redes sociais, como existem hoje. E hoje em dia, quer enquanto estudantes, quer depois como profissionais, quase todos nós sentimos esta pressão constante, não é? A pressa, porque temos de fazer muitas coisas, temos de ser muitas coisas,
temos de correr de um lado para o outro, temos de acudir a muitos polos e quase não podemos parar, não é? Temos de sempre continuar a ter de um lado para o outro, a fazer mais coisas, a ser muito mais coisas e a ser os perfeitos, isso é depois outra questão da Mel, não é? Porque ela tenta à sua maneira, não é? Está muito longe de o conseguir, mas ela à sua maneira tenta ser perfeita. Exato. E esse é o grande drama dela, que ela não consegue ser perfeita e depois acaba por cair na espiral da ansiedade. Escrito por linhas tortas. E até acho engraçado, não sei se esse ponto foste tu que o quiseste pôr, mas para quem ainda não comprou o livro e devia comprar, quando comprarem Rapariga Ansiosa, o marca-páginas não é um marca-páginas comum. É assim uma coisa para a porta a dizer não entrar, estou a respirar fundo. Eu achei isso incrível. Isso foi logo para Pois baixo da porta. eu próprio também achei incrível, porque foi uma surpresa da editora. Isso não foi ideia minha, tenho de confessar. Foi a editora que concebeu e eu, quando recebi aqui os primeiros exemplares, fiquei surpreendida, porque estava a esperar um marcador de livros tradicional e deparei com esse marca-páginas que está a entrar na porta do quarto. E achei uma ideia muito gira. E várias leitoras já têm dito que adoram a ideia. Portanto, já sabem, se comprarem o livro e não quiserem aborreçam, podem sempre pendurar na porta do quarto. A minha mãe ficou fã, diz logo que vai pôr à porta quando o meu pai chegar. Pois, também é uma boa ideia, é uma boa ideia. Mas pronto, dentro de todo o teu processo de escrita, qual foi aquele momento que sentiste que foi difícil de descrever ou então ultrapassar aquela barreira que às vezes temos enquanto escrevemos, para chegares ao final deste livro? Pois, este livro, foi o início, a ideia inicial veio dentro da pandemia e eu queria escrever um livro, tinha a ideia, é só uma ideia, não é? Queria escrever um livro sobre uma rapariga de ansiedade. Mas depois, essa ideia, e contar um segredo, a ideia enrolou-se no fecheiro Excel. Deve ser assim, das coisas menos inspiradoras, não é? Que existem no mundo. Mas começou num ficheiro Excel, porque eu gosto muito de organizar a informação. Eu, durante muitos anos, fui bibliotecária, portanto, acho que isto é de feito profissão. Admiro, porque eu não sei mexer em Excel. Mas pronto, não tem fórmulas nem nada, mas usei o Excel para estruturar e fazer o planeamento, depois cheguei a caracterizar as personagens e fazer o planeamento dos capítulos. E digamos que isso foi uma boa base para começar a escrever. A questão é que quando comecei a escrever, claro que depois quase que o livro ganhou vida e os personagens ganharam vida e apareceram cenas novas e apareceram cenas novas. Outras coisas desapareceram, que estavam na ideia inicial. Portanto, digamos que, embora a ideia original se tenha mantido, houve muitas coisas que acabaram por ser alteradas. E para mim o que foi mais difícil nem foi tanto a escrita, foi por no fim largar o manuscrito, ou seja, porque tu queres que esteja sempre melhor e depois vais sempre mais uma coisinha, vais acrescentar mais um pequeno pormenor, e a dificuldade foi mais no sentido que não, chega, já está bom, vou enviar a várias editoras e vamos ver. Portanto, essa foi assim, a grande dificuldade. O que não quer dizer que durante a escrita que eu não tinha tido momentos em que ao bloqueio, não é criativo e tive alguns dias ou umas semanas sem escrever. Isso foi acontecendo. Mas depois a maior dificuldade foi mesmo no fim, já está feito, agora vamos ao próximo passo. E pronto, e já falámos assim um pouco da tua obra. Agora, quem quiser saber mais, meus queridos, tem de comprar o livro. Falamos então por quem está por trás dela, ou seja, és tu. Diz na tua apresentação que és apaixonada por ler assim que te ensinaram. Como assim? Como é que foi esse processo? Pois, eu lembro de ser muito pequena e ter começado a ler aqueles livros da Anitta, as ilustrações, e gostava de ler, mas não era assim uma apaixonada, digamos. Mas houve um Natal em que uma prima minha, que era professora de português, ofereceu um livro que a minha irmã Roda, Alice Gay. E a primeira reação que eu tive quando vi o livro e o abri foi: ele Roda, mas este livro não tem uma única ilustração.
Este livro só tem palavras, isto vai ser uma chatice. O maior drama de E a verdade é que eu devia ter deixado o livro, claro, devia não pode ter lido, mas li. E foi aí que eu realmente me apaixonei pela escrita. Uhum. Fui crescendo a ler o livro da Odisseira, de uma aventura, dos 5, dos 7, mas depressa também depois passei para outros autores, e muito jovem, não sei quantos anos tinha, mas eu ainda bastante jovem, já li José Saramago, Gabriel Garcia Marques e também Stephen King, um autor de terror, não é o maior autor de terror a nível mundial, portanto digamos que eu tinha assim um gosto muito eclético. Pronto, e fui sempre continuando a ler e depois acabei por me tornar bibliotecário, e dentro os livros têm estado sempre na minha vida, a nível profissional, embora durante muitos anos não tenha voltado a escrever. Escrevi mais jovem, depois parei, só agora há poucos anos é que voltei a escrever. Uhum. E é irónico que estamos a falar deste teu processo de crescimento e também te estamos a gravar este podcast nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa, sendo que estudaste cá. Sim, eu fiz aí a minha pós-graduação em Ciências Documentais, a Pois, variante de bibliotecas. como é que se chega da literatura moderna para as ciências documentais? Como é que se chega? Então é assim, eu era muito ingênua, com 18 anos, e achava que ia ser escritora, não é? Eu escrevi algumas coisinhas, e houve uma altura que eu escrevi um conto, depois até ganhei um prémio numa revista que era a Audácia, e eu, não é? Ainda não sei que idade tinha, tinha 15, 16 anos, achei que era o máximo, que eu ia ser uma grande escritora, e, portanto escrevi nos livros de literaturas modernas, sempre gostei muito de literatura e também sempre gostei muito da língua inglesa. Parecia uma escolha natural. Quando cheguei à universidade, cheguei a Lisboa, não é? Descobri que o mundo era mais do que a aldeia onde eu vivia e que ser escritora era assim uma utopia. Era extremamente difícil, ainda continua a ser, a gente não é? Mas naquela altura nem sequer tínhamos acesso à informação, não é? Que temos hoje. E era muito, percebi que era muito, muito difícil viver da escrita e que eu, quando acabasse o curso, tinha que pagar contas também. Pois. E então, digamos, a questão é que eu não queria ser professora. E praticamente todas as pessoas que entram em cursos de línguas e literaturas acabam por se tornar professores. E Exato. eu, quando acabei o curso, parei-me com esse dilema, então agora o que é que eu vou fazer? E foi quase por acaso que eu descobri que existia essa pós-graduação, porque me tentei candidatar a uma vaga para bibliotecária numa instituição e já altura explicaram-me que eu não podia candidatar porque eu não tinha as habilitações requeridas e teria de fazer a pós-graduação. É assim que eu vou parar aí à UAL e à pós-graduação em Ciências Documentais. Uhum. E tira-me uma curiosidade, porque agora estás a falar de seres bibliotecária e toda a gente vê aquele estereótipo da bibliotecária. É assim tão difícil trabalhar dentro de uma biblioteca, especialmente mandar a malta calar-se? Pois, eu por já, sim, também mandei muita gente calar só. Mas é verdade, é verdade. E Mas com eu aquele tenho famoso, trabalhado. mas com aquele famoso shh, oh, pouco barulho. É que eu gosto é quando mandam um shh. ah, Às vezes, outras vezes jovens, calem-se. E às vezes menos jovens. E às vezes menos jovens também. Sim, sim, é verdade. Também fiz esse papel algumas vezes ao longo da vida, é verdade. Espero não ter afugentado muitos leitores das bibliotecas. Mas hoje em dia também as bibliotecas já não são, e já naquela altura não eram aquele espaço em que quase tem de andar pé a pé, quase não se pode respirar, Hum. porque as bibliotecas hoje em dia já eram muito mais do que isso, não é? Eu trabalhei no ensino superior, mas nas bibliotecas públicas, hoje em dia tem imensos eventos literários para todas as idades e nas bibliotecas universitárias, além de haver também eventos culturais, também há uma série de workshops úteis para... Agora estou eu aqui a vender as bibliotecas, mas digamos que os bibliotecários fazem muito mais coisas do que arrumar livros e mandar calar as pessoas. Pois, exatamente. Eu Ainda é queria isso. saber é exatamente isso. O que é que o meu bibliotecário faz além disso, para tirarmos este preconceito?
Ora bem, eu tenho de falar no ensino superior, porque a minha experiência foi sempre no ensino superior. Portanto, no ensino superior, como eu digo, bibliotecária, já há alguns anos que trabalho sobretudo com bases de dados, com artigos científicos, eh, dá também formação para estudantes e para docentes. Não sei como é que é aí no UAL atualmente, mas bases Muito de dados com semelhante. BEON, Web of Science, um, Web of Knowledge, Science Direct. Isto agora parece que estou quase a dar palestra sobre biblioteconomia. Pronto, mas o trabalho no ensino que eu tenho muito a ver com essas questões do apoio à investigação. Bem, também trabalhar com softwares de referência bibliográficas, portanto, há todo um mundo escondido atrás das senhoras documents que trabalham nas bibliotecas. Bem, mas depois deste percurso todo, estás aqui hoje com o teu livro de estreia. Que É sentimentos verdade. tiveste quando percebeste que o livro ia ser publicado? Primeiro tenho de dizer que é o primeiro livro publicado por uma editora, embora eu tenha feito uma experiência de autopublicação na Amazon. Uhum. Daí foi edição independente. Aqui, claro que foi uma felicidade, não é? Porque eu acho que não importa quantos anos nós temos, há sempre aquele fiozinho na barriga do género, eu vou mandar isto, se calhar ninguém vai responder, se calhar ninguém vai querer publicar isto. E claro que foi com grande alegria que o contacto da editora, foi saída de emergência, resolveu apostar no livro. E também só prova que não quer estar para nós seguirmos os nossos sonhos. E se quem ler o livro vai perceber que essa também é uma das mensagens da rapariga ansiosa. Uhum. E não sentiste medo? Ou seja, quando eu faço esta questão, eu faço. Vivemos num mundo em que a cada vez mais existe o discurso de ódio. E tinhas receio desse ponto? Ou seja, que o livro caísse no mercado nacional e de repente pudesses ser vítima de algum discurso de ódio ou de algum ponto por falares de assuntos um bocadinho delicados como a ansiedade? Arder pela cabeça. Embora eu também ache que o livro, quero eu, não quer suscetibilidades. E também tentei ser bastante cautelosa no sentido de me autocensurar, mas cautelosa porque é um tema sensível e porque eu já tive várias leituras que leram e que gostaram muito e que disseram que têm problemas de ansiedade e, e as pessoas quando estão fragilizadas, não é? De as tratar com algum cuidado. Portanto, eu também escrevi um livro que é, digamos, uma espécie de terapia. Já agora também vou falar sobre isso, se não te importares, que é esta ideia para o livro surgiu durante a pandemia. Eu comecei, na altura tínhamos todos muito tempo, não é? Estávamos em casa, fechados, trabalho, e eu comecei a ler uns livros de Frederick Backman, que é um autor sueco, e também do Matt Haig, que é inglês. O Matt Haig escreveu o livro do Conforto, a Biblioteca da Meia-Noite. Frederick Backman escreveu Um Homem Chamado Ove, que agora parece ser adaptado ao cinema, que tem o Tom Hanks, e o título é Um Homem Chamado Outro. E eu descobri a Uplifting Literature, ou seja, que é literatura que transmite uma mensagem positiva, e muitas vezes os protagonistas estão a passar por algum momento difícil na vida deles, e os livros acabam por fugir àqueles clichês, não é? Porque hoje em dia está muito na moda aqueles tropos literários, e este tipo de livros fogem um bocadinho a esses tropos todos e acabam por passar uma mensagem positiva. E então eu percebi que era esse tipo de livros que eu queria escrever e, portanto, foi o que eu tentei fazer com o livro. Espero que consegui. Porque, como disse bem, é um tema delicado e às vezes ter alguma recepção menos dolorosa por parte dos leitores. Para já, felizmente, ainda não tive assim nenhuma reação negativa. Mas pronto. Eu por enquanto só vi malta a dizer assim: eu sinto raiva da protagonista, mas eu acho que sou ela. Pois, é assim, eu já tive pessoas que disseram, epá, a Mel é assim um bocado convencida, até um bocado parva, então, mas porquê é que ela não faz queixa do colega dela? Porque também não quer estar a revelar muitos pormenores do livro, não é? Mas
e ela tem dinheiro e tem uma carreira e tem não sei o quê. Pois só que as coisas não são assim tão fáceis, não é? Este momento faz-me lembrar um bocadinho, não sei se alguma vez viste algum filme do Paulo Gustavo, mas há uma cena em específica do A Minha Mãe é uma Peça, que ele está sentado num grupo de terapia e está uma rapariga a dizer: Eu moro com meus pais, minha família tem grana, eu sou rica, eu já viajei o mundo. Meu namorado me ama, eu não tenho o que falar dele. Mas eu acho que a minha vida tá muito monótona. O que faltou pra você foi uma coça, né? Lavar uma louça, né? Limpar uma cortina, varrer uma casa, passar uma vassoura. Mas isso melhora a angústia? Não, mas aí você arrumou a casa, né? No ruim, você arrumou a casa. Por acaso não conheço, mas vou ver, agora fiquei curiosa. Mas sim, é um bocadinho assim. A Mel pode, à primeira vista, parecer ser um bocadinho irritante, mas eu também não queria criar uma personagem que fosse a menina dos tops postos. Não sei se te lembras que havia uma história, há uns anos, era a menina coitadinha que estava fria, de andar os costos para a rua. E eu também queria fugir um bocado desse clichê de criar a menina muito coitadinha que. Pronto. E então também pude criar aqui uma personagem que vai agitar algumas pessoas, não é? Mas depois, como tu disses, depois lá no fundo, se calhar até se identificam com ela. Escrito por linhas tortas. Agora, para aliviar aqui um bocadinho a pressão, eu tenho aqui um quadro, normalmente quando vem um convidado aqui ao podcast, que é as Eu sei perguntas que, flash. eu sei que ias falar dos tipos de homens. Não. Normalmente, quando tenho um convidado aqui, faço as perguntas flash, que são perguntas muito simples, só tens de responder com a primeira coisa que te vier à cabeça. Pronta? Um livro. O nível do conforto. Com quem jantarias destes 3 nomes? Colin Hoover, Freddie McFadden ou MG Ferry? MG Ferry. Uma editora. Saída de emergência. Um conselho que darias à Mel. Relaxa. Um prato. Sushi. Eh. Não sou fã, desculpa. Uma inspiração. É o mar. Café com ou sem açúcar? Sem. Quem nomearias para Presidente da República? O Rodrigo, a Mel ou o Carlos? O carro, sem dúvida. Primeiro o leite ou os cereais? Nem uma coisa nem outra. Não gosto de leite. Ih, Eu também não como leite com isto é a cereais. regra. Um nome. Nome. Uhum, Só um nome. uhum. Mel. Um adjetivo. Inspirador. Tens algum próximo livro? Estou a escrever outro. Por fim, um filme. Um filme, Pulp Fiction. Quero para ter. Ui, quero ver. Por acaso está na minha wishlist. Vale a pena. Olha, tenho-te a agradecer bastante a tua presença hoje aqui, falares um bocadinho do teu livro, da tua estreia, dos teus receios, mostrares um bocadinho ao público quem és e o que é que pretendes fazer no mercado literário. E eu costumo dizer sempre, eu sei que parece um bocado clichê, costumo dizer sempre aqui no podcast, especialmente quando vêm convidados escritores portugueses, que acho que é muito importante darmos palco a quem está a trazer o futuro da literatura portuguesa. E é por isso que tenho-te a agradecer bastante a tua presença aqui hoje. Eu agradeço a oportunidade de vir aqui falar sobre o livro e foi um prazer voltar ao UOL neste podcast. Muito obrigada. Escrito por linhas tortas. Um podcast de Mariana Rebocho. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.